Olá, pessoas que assistem esse canal. Vocês não se importam que eu os chame de pessoas, não é? Que eu saiba, a inteligência artificial ainda não tá dando like e muito menos comentando o vídeo. Então, pessoas queridas que assistem ao canal HQ Pixel. Eu sou o Marcos e você está no quadro Conversa de Gibi. E hoje a gente vai falar de um gibi muito peculiar que eu encontrei recentemente. Pessoal, o próprio YouTube me sugeriu um gibi do Super Mario. Como assim? Eu nem sabia que o Mario tinha gibi. Então, bora lá conhecer comigo essa raridade? Opa, que eu já ia me esquecendo, não faça como eu, hein? Deixa seu like aí. E aproveita e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, tá bom? E compartilhe o conteúdo com as pessoas que você conhece e dá uma força aí para que a gente possa fortalecer essa comunidade, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Outro dia, o próprio YouTube me fez uma sugestão de tema para a gente falar aqui no canal. A princípio eu pensei que ele tivesse maluco, porque ele me sugeriu histórias em quadrinhos do Mario. Então logo eu pensei, a IA da Google tá doida. Por quê? Apesar de falar sobre histórias em quadrinhos e videogame, Mario é videogame e não histórias em quadrinhos. Mas não é que eu tava errado? E dei uma pesquisada e descobri, pessoal, que a Nintendo chegou a lançar histórias em quadrinhos do Mario lá nos Estados Unidos, assim também como Zelda e Donkey Kong. Mas aqui no Brasil nem tudo chegou, como sempre. Mas eu localizei algumas histórias em quadrinhos, sim, do Mario. Assim como eu também localizei há um tempo atrás algumas do Street Fighter. Do Street Fighter eu imagino que foram algumas histórias em quadrinhos assim meio de origem duvidosa. Mas essa aqui foi realmente licenciada pela Nintendo. Dá só uma olhada na capa da primeira edição que chegou aqui no Brasil, pessoal, traduzida para o português. Eu confesso que eu li a primeira história, mas isso aqui não me agradou tanto assim não. Mas é um fato curioso, então eu acho que vale a pena a gente trazer para nossa conversa de gibi. A começar pelos traços, tá? Então assim, lá ainda nos anos 90, passou na TV aberta, eu me lembro bem porque eu cheguei a assistir o desenho do Super Mario. E o Mario, pessoal, não é o meu universo de games favoritos. Eu passei a gostar do Mario recentemente devido ao jogo Mario Kart do GameCube que eu tenho aqui em casa. Eu sempre achei o Mario muito infantil, tá? Tanto quanto assim, muitos jogos do Super Nintendo, eu tinha um certo preconceito porque eu achava que era jogo para criança. Achava, tá? Porque hoje eu tenho jogos do Super Nintendo que eu não troco por nada. Tá bom? E o Mario Brother, pra mim, o universo do Super Mario sempre foi uma coisa pra criança, apesar do primeiro jogo dele que eu peguei pra jogar, eu não consegui, eu achei muito difícil. Então tá aqui o nosso gibi, tá? Aqui nós temos a primeira capa, Super Mario Bros, tá? Número 1, 280 cruzeiros, então foi na época que a nossa moeda era o cruzeiro, tá? Nintendo em quadrinhos. Uma coisa que eu achei legal é que essa história em quadrinho, esse gibi, ele resgata um pouco dos termos e da linguagem que estava lá no desenho animado. Inclusive, eu acho que foi um projeto bem próximo um ao outro. Eu não sei quem veio primeiro, se foi o desenho animado ou se foi as histórias em quadrinhos. O que eu acho é o seguinte, eu acho que essas histórias em quadrinhos são muito parecidas com as histórias lá do desenho animado. Tá? Eu não gostava muito também, achava um pouco infantilizado, mas bora lá. Então, ó, é o fim do senso comum, a bomba da estupidez, tá? Eu achei muito idiota essa história, tá? Então aqui a gente já tem uma abertura, não é demais? É super. Agora o nosso amigo de tantas tardes, né? E de tantos jogos, de tantas emoções também em quadrinhos, tá? Parabéns Multi-Editora, que é a editora que trouxe, né, isso aqui para o Brasil. Vocês ganharam mais uma vida e venceram mais um estágio com este lançamento tão esperado. Vamos nos divertir a valer por esses mundos do Mario, tá? Então aí a abertura, eu acho que nem mesmo a IA do Google conseguiria fazer
uma breve abertura para uma história em quadrinho. Então aqui a gente já tem uma bomba da estupidez, Princesa Peach, tá? Nos videogames, Princesa Peach. Mas eu conheci ela como Princesa Cogumelo, tá bom? Então aqui a gente já tem o Mario e o Luigi reunidos ali com o Rei Cogumelo, a Princesa Cogumelo, falando sobre um possível ataque do Rei Koopa. E o Bowser, como todos conhecem, eu conheci como Rei Koopa, tá? Então essa eu achei legal. Eu acho que o que eu mais gostei nesse gibi foi isso, trazer essa linguagem, tá? Pessoal, olha só, olha a expressão dessa princesa. Não é por nada não, mas eu achei os traços desse gibi assim bem pastelão, tá? Bem pastelão, meio nonsense. Então aqui, olha só os olhos dela, um olhão assim, tá esbugalhado. Parece que ele deu Ctrl+C de um lado e jogou pro outro, tá? Olha bem a simetria, parece que foi feita naquelas maquininhas de espelhar o desenho, cara. Mas tá bom, isso aí não vou ficar falando da estética, não. Tá bom? Então aqui, o cogumelo aqui, o Toad, ele se infiltra lá no castelo do Bowser, tá? Tá aqui ele vestido de uma roupa rosa, diferente dos outros. E olha só uma coisa interessante. Esse súdito do Rei Koopa aqui, ó, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falo de um gibi mangaka um livro mangaka, que é um gibi também do Akira Toriyama, que lá ele usa uma máscara parecida com essa, tá? Eu não sei a origem dessas máscaras, mas eu achei interessante. Aqui o Toad parece que ele tá com um rolo de filme como máscara, uma coisa bem ruim mesmo, para falar a verdade para vocês. Então a gente tem alguns elementos do jogo, a gente tem esse súdito do Rei Koopa, a gente tem aqui aquele foguinho que aparece nas fases, tá? E aqui o Toad entrega um Coca-Cola, ó a propaganda aqui velada da Coca-Cola, né? E a gente pensa que o Rei Koopa descobriu o disfarce, mas não, ele só fala que gosta do Coca-Cola com limão, tá? E como se não bastasse, o Toad dá no pé e deixa a roupa ali, e o Koopa continua brigando com a roupa caída no chão, pensando por que ele não responde. Isso aqui, pessoal, é uma bomba da estupidez, tá? O Koopa criou essa bomba da estupidez, o Toad rouba essa bomba, leva pro Mario e pro Luigi, mas acaba deixando ela cair, o negócio explode, tá? E depois os súditos do Koopa, né, os seus soldados, cada um com uma bomba na mão, alguém deixa uma bomba cair lá atrás, e o que acontece? As bombas começam a explodir e todos ficam estúpidos, tá? E começam a brincar, e a história vira uma bagunça, tá? Uma baderna mesmo, assim, geral, bagunçou geral a história. E aí, o Koopa, que aparentemente, engraçado é que os dois governantes aqui são meio estúpidos, tá? Tanto o Rei Cogumelo quanto o Rei Koopa. Todos dois parece que não precisariam, nenhum nem outro precisaria de uma bomba da estupidez. Mas as bombas aparecem, o Mario e o Luigi levam essas bombas, e aqui o Koopa tem a bomba da esperteza, tá? Eu acho que é esse mesmo termo que ele utiliza, bomba da esperteza. E o seu funcionário, o seu servo aqui, pega uma logo ali embaixo, parecendo um monte de maçãs. Isso aqui é piada pronta, tá? E as bombas vão cair, vão explodir, mas parece que nem a bomba da estupidez e nem a bomba da esperteza fazem efeito nem no Rei Koopa e nem no Rei Cogumelo. Resultado, ele fica extremamente inteligente com a explosão de todas as bombas, tá? Usa as armadilhas do castelo, pega o próprio Rei Koopa ali e assume o reinado, tá? E assume tudo aquilo ali. Enquanto isso, o Mario e o Luigi deixam a bomba explodir ali também, e o rei acaba não sendo influenciado. Legal que ele fala assim, quem é que me chama de idiota? E o Cogumelo vai fazer uma lista ali, depois tá lá, e no final ainda fazendo essa lista, tá? E aí, aqui a gente vê todos os outros aqui com as bombas, brincando e tal, e final da história. Eu achei uma história muito sem pé nem cabeça, tá, pessoal? Mas tá aí o gibi, eu imagino que esse gibi não seja para adulto. Talvez fosse por isso, pessoal, que eu achei que Mario era jogo só para criança, tá? Hoje o Mario Kart aí do Nintendo Switch tá arrebentando e não se fala em outra coisa no mundo dos videogames, tá? Aqui a gente tem algumas propagandas, aqui tem uma brincadeira, uma piadinha que eu não entendi direito, falando sobre os dois como escoteiros. Olha aqui que coisa mais
mais pastelão do que isso aqui eu acho que não tem, tá? O acampamento escoteiro dos dois. Aí tem uma piada aqui com essa tirinha que eu não saquei qual é. Depois a gente tem mais uma história aqui de uma nuvem que sequestra o Luigi, tá? E aí a gente tem aquela tartaruga que aparece nos jogos e parece que essa nuvem e essa tartaruga são... Essa eu não li detalhadamente, tá? Eu dei uma passada por alto aqui só pra gente comentar. E aí a gente tem aquelas tartarugas que aparecem no jogo, olha só que legal. E aí, pessoal, o Mario vai atrás do Luigi, e o Luigi fica nessa nuvem com essa tartaruga, a tartaruga pega o chapéu dele, aí ele fala, olha, não puxe o ralo, né? Não puxa aqui o tampão do ralo. Ele puxa e depois toda essa riqueza cai lá embaixo, tá? Acaba nocauteando o Rei Copa e os dois irmãos se encontram e fim de jogo, tá? Então é isso, esse aqui é o gibizinho do Mario que eu sequer sabia que existia. Vocês conheciam histórias em quadrinhos do Mario dessa época aqui, dos anos 90? Eu não conhecia. Eu conhecia apenas o desenho animado, inclusive eu vou procurar no YouTube depois para assistir um ou outro episódio desse desenho há algumas décadas depois, né? Que eu assisti lá no início da minha adolescência e nunca mais vi, nunca mais procurei também. Só agora que eu tô redescobrindo o universo do Mario, tá? Tenho feito aí as minhas gameplays no meu Nintendo Switch, no meu GameCube, tá? E futuramente eu trago mais vídeos dessas gameplays para vocês. Mas o Mario que eu quero zerar é o Super Mario World lá do Super Nintendo, que para mim aquele é o jogo clássico do Mario. Mas isso é conversa para os próximos vídeos, tá bom? E eu vou ficando por aqui com esse gibi. E você se conhecia? Por favor, deixa aí nos comentários, me fala se você já conhecia esse gibi, me fala o que você achou desse gibi pastelão e nonsense, que é o termo que eu dei, tá? Essas cores assim berrantes, tá? Bem coloridas, mas não é aquele colorido, não é a paleta de cores do jogo, tá, pessoal? Então isso aqui é uma paleta de cores parecendo que saiu lá do gibi do Show da Xuxa. Cara, agora eu fui longe. Gibi do Show da Xuxa? Não, eu não li isso não. Brincadeiras à parte, mas é isso, gibi totalmente colorido, uma história bem sem pé nem cabeça. Eu acho que as crianças devem gostar disso aqui, espero que gostem. Imagino que deve gostar, porque isso aqui deve ter vendido bastante. E eu vou ficando por aqui, deixa aí nos comentários o que você achou. E ó, se chegou até aqui, não deixa de dar o seu like aí no vídeo, porque o seu like é que faz o vídeo chegar mais longe, tá, pessoal? Obrigado demais por prestigiar, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Ah, e eu deixei um conteúdo de texto lá no blog HQ Pixel falando sobre isso daqui. Então, se você gostou, dá uma passadinha lá e complementa o conteúdo com o texto que eu deixei e deixa um comentário por lá também, que eu vou gostar de saber que você andou por aqui e também passou por lá. Segue as redes sociais hqpixel.art, Facebook e Instagram e a gente se vê na próxima conversa de gibi, pessoal. Fui, até mais para vocês.